Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a alcançarem o próximo nível no seu negócio e na sua vida pessoal, usando para isso o destravar da mente inconsciente. Eu sou o Nathan Sperfeld. Eu sou Bruno Tenfen. Eu sou Eric Loureiro, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E no tema de hoje, a gente vai abordar as 6 principais lógicas da mente inconsciente, parte 1. Parte 1, porque teremos parte 2. Mas se você quer aprender a parte 2, aprende a parte 1 primeiro. Porque esse assunto é denso, profundo e importante, né? E é massa, é massa. Vamos às lógicas, então? Vamos lá, eu deixei até aberto ali para eu poder olhar todas, para garantir que vocês vão receber cada uma das 6 melhores lógicas da mente inconsciente. Sim, antes de mais nada, tem várias lógicas da mente inconsciente. O que eu separei aqui são as 6 que eu considero que são principais, considerando o seu estilo de vida, considerando mais ou menos os seus desafios, que mesmo sem te conhecer, eu já te conheço. Acredite, ele lê mentes. Dizem. E eu separei ali as diferenças entre lógica consciente e lógica da mente inconsciente, porque te ajuda a entender também quais são as diferenças, ajuda a entender a mente inconsciente. Então vamos lá para as lógicas agora? Lógica número 1. A mente consciente, ela cuida da nossa vida de relação. O que significa isso? A mente consciente, ela faz a interface. Então, ela consegue ser agradável, gentil, mesmo quando a gente eventualmente não quer ser agradável, gentil. A mente consciente consegue fazer o social, consegue ser mais cerimoniosa, consegue interagir com pessoas diferentes, consegue se adaptar a um cliente, a um colaborador, a fazer um equilíbrio entre a nossa vida pessoal e profissional, etc. e tal. Isso faz sentido para a mente consciente. Então, ela acaba sendo uma mente de interface, a mente consciente. A mente inconsciente, por outro lado, ela não está nem aí para esse negócio. A lógica da mente inconsciente é cuidar da nossa integridade física e psicológica, ou seja, mental/emocional. Então, se em algum momento a nossa mente inconsciente julga que a nossa integridade está sob risco, ainda que não seja nem real, viu? Às vezes pode ser um risco imaginário, uma possível ameaça, um possível agente de ameaça imaginário, ela assume o controle. Por isso que em algum momento pode ser que alguém reaja. Quem nos assiste, ou qualquer um de nós, já deve ter tido uma sensação de que, cara, eu arranquei forças, não sei nem da onde, Eric. Eric, eu tava numa situação lá de perigo, alguém que eu amo tá numa situação de perigo, cara, eu achei força, não sei da onde, meu filho tava numa situação ali perigosa, minha filha tava numa situação perigosa, eu achei força e reagi, combati, e salvei, e fiz, e aconteci e tal. E não sei da onde que eu perdi totalmente o controle. Por quê? Porque quem assumiu o controle foi a mente inconsciente, ela é muito mais poderosa, né? Uma pessoa de 1,55 m de altura, com 50 quilos, pode ter mais força do que uma pessoa de 1,90 m com 100 quilos, se ela usar a força da mente inconsciente dela. Porque ela tem muita força. É quando você vê, já deve ter visto alguém tendo, por exemplo, uma convulsão, um ataque epilético, qualquer coisa do tipo. Não é fácil segurar, né? Não é fácil segurar, por quê? Porque ali é o inconsciente tendo uma resposta ali dentro, né? Então, é esse tipo de força que mora no nosso inconsciente. Mental, física, muscular, é o inconsciente que ele consegue. É como se ele destravasse todas as limitações. Como se ele falasse, cara, agora é um carro poderoso que vai desligar todos os limitadores. Tira todos os limitadores de velocidade, de tração, solta. Ao máximo da potência vai estar sendo utilizada. Quem consegue destravar a máxima potência é a mente inconsciente. A consciente não alcança isso de jeito nenhum, porque ela faz interface, ela limita um tanto dessas coisas. Quando a gente tem, por outro lado, coisas que podem ser delicadas nessa lógica de cuidar da integridade física e mental. Quando a gente tem uma suposta ameaça, que não seria de verdade uma ameaça, mas como no nosso inconsciente, às vezes tem vírus, bug, né? Ou seja, programas mentais que são limitantes, que são falsos, bug na Matrix. Às vezes a gente tem um trauminha lá de infância, de adolescência, que faz com que a gente tenha um medo exagerado. Sei lá, a pessoa tem medo de falar em público. Não é bem medo de falar em público, é mais medo de falhar em público, mas vamos dizer que a pessoa tenha medo de falar em público. Quando ela acha que a integridade dela, psicológica, ou seja, mental/emocional, está em risco, a pessoa trava. O que o inconsciente faz? Trava. Porque se você falar em público, você vai estar assumindo o risco. Então é melhor você não falar, é melhor você ter taquicardia, sudorese, perder as palavras, perder o raciocínio e não falar. Por quê? Porque o inconsciente está cuidando da integridade psicológica daquela pessoa. Então, antes que você se machuque mais ao fazer aquilo, o inconsciente puxa a pessoa para trás. É tipo, tem uma ameaça aí que pode fazer a gente passar vergonha, Eric? Pode fazer a gente passar vergonha, pode fazer a gente ser reprovado, pode disparar um trauma do passado. O que o inconsciente faz? Trava a pessoa. Quer assumir um novo risco, quer montar uma nova filial, uma nova franquia, etc e tal, mas está perigoso, trava a pessoa.
bloqueia a pessoa. O inconsciente ele assume o controle de bloquear, se precisar ele até desmaia a pessoa, ele até apaga a pessoa de verdade. Às vezes a pessoa vai passar por um grande trauma, a pessoa bloqueia aquilo. Por quê? Porque o inconsciente decidiu desligar a chave geral do consciente para a pessoa não se machucar naquilo, fisicamente ou psicologicamente. Então toda vez que o inconsciente julga que a pessoa está em risco, seja a integridade dela física ou psicológica, ele assume o controle. Por isso que muita gente fica travado, porque tem bugs e ameaças ilusórias, mas que o inconsciente ele reage como se fossem reais por uma outra lógica que a gente vai explicar mais pra frente. Deixa eu ver se faz sentido eu trazer alguns exemplos do dia a dia que possivelmente a galera pode ter. Nossa, Eric, eu tô tão preocupado com o meu financeiro, porque se faltar fluxo de caixa, como é que eu vou dar conta? Mas Bruna, isso é lógico, é racional, eu tô olhando os números. Cara, mas às vezes a pessoa não consegue dormir à noite. Às vezes a pessoa não consegue... Cara, ela chega a suar enquanto tá deitado na cama, né? Com uma reação muito exagerada, né? Tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Cara, eu nunca vi atestado de óbito escrito falta de dinheiro. Eu já vi atestado de óbito que deveria estar escrito falta de domínio emocional perante a falta de dinheiro. Mas falta de dinheiro, nunca vi ninguém morrer por isso. Só que o inconsciente, por uma outra lógica que a gente vai falar mais pra frente, ele começa a criar situações hipotéticas, imaginárias, e que aquela situação, ela é representada como um risco real. Nem aconteceu ainda. A pessoa já imagina uma catástrofe, a pessoa já imagina que, meu Deus, vai faltar comida pra mim, pra minha família. Meu Deus, a gente não vai conseguir pagar as contas, a gente vai ser despejado, meu Deus do céu. E aí, como o inconsciente imagina que isso pode vir a acontecer e que isso pode ser um risco à integridade psicológica ou física dessa pessoa ou de outras pessoas ao redor, o que o inconsciente faz? Bloqueia essa pessoa. Então, de que forma? Pode trazer uma insônia, pode trazer um estresse para essa pessoa, um zilhão de coisas que ela pode fazer. O inconsciente assume o controle. Faz sentido? Faz sentido. Eu tenho um caso que eu gostaria de trazer para ver se faz sentido dentro dessa lógica. Bora. Eu lembro de um conhecido meu que era um empresário, e em um certo momento um colaborador dele cometeu um erro lá num produto. E esse erro foi com o maior cliente, o cliente de maior faturamento da empresa. E eu lembro que esse colaborador dele trabalhava com ele há anos já, 5, 6 anos, era a peça-chave da empresa dele. E eu tava lá visitando a empresa no dia e eu ouvi uma comoção grande, uma gritaria do nada, e eu fui tentar entender o que estava acontecendo, né? O dono da empresa recebeu a mensagem do cliente, meio que despejando a empresa, cancelando o contrato por causa desse erro, e ele, na hora, descontou tudo em cima desse colaborador, mas explodiu assim, feio. O colaborador, eu lembro que pegou a carteira, pegou a chave do carro, foi embora, não falou nada, e aí depois o empresário ficou lá na sala, assim, meio que... como se ele tivesse saído do controle mesmo, tipo, tentando processar o que tinha acontecido. Surtou. O famoso surtou do nada. Surtou do nada. Eu lembro que isso teve vários desdobramentos negativos, né? Esse cara acabou saindo da empresa, perdeu um colaborador que estava com ele há muito tempo e ainda se afetou fisicamente, que teve que fazer tratamento para lidar com algumas questões que geraram lá, né? Faz sentido dentro dessa lógica? Faz. E por que um fugiu e por que o outro explodiu? Pela mesma lógica. O que explodiu estava com medo de que a integridade daquela empresa tivesse em grande ameaça e o que fugiu estava com medo da sua integridade psicológica estar em grande ameaça. Então isso explica a fuga do colaborador e isso explica a explosão do empresário. Vira e mexe, a gente explode ou tem reações ou trava ou acontece um monte de coisa porque o inconsciente assumiu o controle porque julgou que estava em risco a integridade física ou psicológica. Vamos para a próxima lógica? Muito bom. Bora lá. Lógica número 2. A mente consciente, ela cuida do nosso raciocínio lógico. A mente inconsciente, ela tem uma lógica própria. O que significa lógica própria? Às vezes a gente quer julgar os outros e falar, cara, eu não entendo como essa pessoa funciona. Cara, é claro que você não entende como essa pessoa funciona. Eu não entendo como o fulano funciona, como meu marido funciona, como minha esposa funciona, como esse cliente funciona, como esse colaborador funciona, como o meu líder funciona. Eu não entendo como as pessoas ao meu redor funcionam, Eric. Claro que você não entende, cara. Porque você não tem um mapa de mundo que elas têm. Se você tivesse um mapa de mundo que elas têm, você veria que tem total lógica elas reagirem como elas reagem. Não para você que está do lado de fora, mas para ela que está vivendo aquilo. Uns episódios atrás eu comentei de um caso de uma pessoa que trabalhava com a gente, que ela tinha problema com todos os líderes, figuras masculinas de liderança dentro de uma empresa nossa. Então tinha uma lógica própria. É que uma mente que não está treinada, que não conhece como funciona o inconsciente, ela bate o olho e ela não entende direito esse negócio. Mas uma mente treinada é fácil. É pegar padrões comportamentais. Todos nós temos padrões comportamentais. Temos uma lógica própria. Eu costumo dizer o seguinte, aconteceu uma vez, eu presto atenção. Aconteceu duas,
Repetir o mesmo comportamento 2 vezes, será que temos um padrão? Aí aconteceu a 3ª vez, fala, opa, temos um padrão. É batata. Aquele fulano que ele chega adiantado numa Às vezes dá um reunião. ódio de ti disso daí. Porque o cara pega padrão. Mas eu pego os meus também. Vamos dizer que a gente vai se juntar aqui para uma reunião. Cara, aquele cara que ele chega antecipado, ele via de regra, vai chegar antecipado. Aquele cara que chega atrasado, ele via de regra, vai chegar atrasado. Se inverterem os padrões, você fala, opa, aconteceu alguma coisa estranha. Ou seja, não é que a mente humana tem o padrão de chegar adiantado ou atrasado, é que aquela mente inconsciente daquela pessoa tem um padrão específico. Mas Eric, eu conheço gente que cada hora faz a coisa de um jeito. A pessoa tem um padrão de cada hora fazer a coisa de um jeito. Ela não repete 2 vezes a mesma coisa. Por exemplo, a gente tem lógicas, a gente tem padrões. A gente salvou o corpo na mesma sequência todos os dias. É uma lógica, é um padrão que está gravado no nosso inconsciente. Então, é uma lógica própria. Não tem raciocínio lógico. Você pergunta, cara, por que você ensabou nessa sequência o seu corpo? Você não sabe explicar. Cara, é porque, sei lá, eu fazia assim quando eu era moleque, eu comecei a fazer assim cada vez mais e faço assim até hoje. Foi o jeito que eu treinei as primeiras repetições, faço assim até hoje. Tem gente que vai calçar o sapato, o tênis. Aí a pessoa coloca meia-meia, tênis. Né? Ou meia-meia, sapato. Tem gente que faz meia sapato. Tem gente que faz da esquerda para a direita, tem gente que faz da direita para a esquerda. Cara, eu não sei qual é a lógica, mas que tem uma lógica, tem uma lógica. Quando eu fico olhando um grupo diferente de pessoas e eu tento achar a lógica sem entender que cada pessoa segue um padrão, mas é o seu próprio padrão, eu não entendo o ser humano. Porque eu fico querendo que o outro seja igual a mim, mas, cara, o outro tem a lógica própria dele, que foi programada ao longo da vida dele, que faz sentido com o mapa de mundo que ele carrega no inconsciente dele. Então, Eric, mas tem gente que cada hora bota de um jeito o tênis. Hora bota meia tênis, hora bota meia tênis, a pessoa tem uma aleatoriedade. É um padrão por sempre optar por uma aleatoriedade, não se permite repetir as coisas. Eu conheço um cara que tem um padrão de fazer tudo meio ao contrário, assim tudo ele é do contra. Eu não conheço esse cara. É o parceiro B. Exatamente. Cara, mas eu tenho de verdade esse padrão. Geralmente eu vou me mover pelo movimento das minorias. Dificilmente eu vou junto com as maiorias. Por quê? E da onde nasce um padrão? Você faz uma vez e dá certo, ou faz 2 vezes e dá certo, faz 3 vezes e dá certo, e fala, deixa eu fazer mais porque isso funcionou. Cara, eu descobri que na minha vida ser mais autêntico, mais espontâneo, mais diferentão, me trazia uns resultados bons. Eu olhava e falava, cara, eu não gosto de estar no meio da manada, eu não gosto de ser igual a todo mundo. Eu me sentia mais vivo, eu sentia mais autêntico, eu sentia que isso até atraía mais as pessoas para perto, isso até me fazia ser mais reconhecido por quem eu era. Sei lá, isso deve ter nascido, eu não sei te dizer, mas na minha adolescência, na minha infância, sei lá. Eu sempre fui o diferentão da família, da escola, do colégio. Cara, no ensino médio eu era o diferentão, eu era esquisito. Mas desde moleque, viu? Desde moleque eu era esquisitão. E aí, isso de alguma forma ou de outra, isso começou a me trazer algumas recompensas. Da onde que nasce um padrão? De recompensa. Eu executo um comportamento, recebo uma recompensa, gosto da recompensa, deixa eu fazer um pouquinho mais. Faço de novo aquele comportamento, recebo uma recompensa, ou do externo ou do interno, eu faço de novo. E aí eu vou repetindo esse padrão, chega uma hora que ele está instalado no meu inconsciente. Aí eu opero mediante a lógica desse padrão comportamental. Quando eu não estou treinado para enxergar isso no outro, eu não percebo. Mas as pessoas têm padrões comportamentais e elas operam com lógicas próprias que estão na mente inconsciente delas. Faz sentido? Faz total. Eu só estou procurando aqui como encaixa isso, qual que é o ganho que tem e o benefício de ler livro na academia, por exemplo. Ler livro na academia com a camiseta do Pernalonga. O cara tá de sacanagem, o cara tá revelando... Deve ser uma imagem meio perturbadora. Imagina, cara. É uma quebra de padrão muito grande dentro. Imagina, eu tinha o quê? Uns 16 anos, ia pra academia com a camiseta do Pernalonga, com um livro embaixo do braço, aí fazia uma sériezinha... Aí eu pegava enquanto eu dava os meus 1 minuto de descanso, que viravam naturalmente 5 minutos de descanso. Ou seja, o punch do exercício ia pro saco, né? Pegava meu livrinho lá e tchuc. Cara, mas sabe onde se sustenta isso? Tinha uma lógica própria. Eu tinha no meu inconsciente um programa mental que eu acreditava, hoje em dia eu não acredito mais nisso, mas que eu acreditava que toda pessoa fortona, bombadona, era uma pessoa fútil e vazia. Olha que doideira. Hoje em dia eu não creio nisso. Hoje em dia eu creio que ter excelência na saúde física é tão importante quanto ter excelência na saúde mental e intelectual. Mente e corpo estão formados, estão conectados. Eu preciso ter excelência dos dois lados. Para mim é uma incongruência se eu estiver muito mal fisicamente e muito bem mentalmente. Eu por muito tempo convivi com treinadores que eles estavam super bem mentalmente, mas muito mal fisicamente. Eu falei, cara, não faz sentido.
Falei, que eu sou treinador comportamental, é comportamento. Falei, e ter forma física é comportamento, caceta. É fruto de comportamento, né? Então, eu no passado eu tinha esse negócio. Por muito tempo isso me deixou, assim, magro raquítico. Eu ainda sou magro, eu gosto de ser magro, mas eu já não sou mais magro raquítico. Agora, pelo menos, eu consigo fazer um pouquinho mais de força. Mas o que eu tinha? Eu tinha essa... Olha a lógica própria. Eu tinha uma programação no inconsciente, uma crença, uma verdade interna, uma lei interna de que pessoas fortonas, bombadas, eram pessoas fúteis. O que eu fazia? Só que eu estava muito fraco. Eu comecei a ter um problema numa musculatura aqui no peitoral que me machucava, me trazia muita fraqueza. Eu preciso trabalhar essa musculatura. Aí eu ia para academia para trabalhar essa musculatura. Só que, cara, pra eu não virar um desses bombados fúteis, o que eu fazia? Levava um livro pra não ficar raso. Então, assim, um pouquinho mais forte eu fico, bombado eu não fico, mas raso jamais. Tinha uma lógica própria, né? Tinha uma lógica própria. Quem olhava lá de fora falava, cara, eu não entendo o ser humano. E era bem plausível não entender ser humano olhando aquela cena na academia. Mas tinha uma lógica própria que eu seguia. Quando a pessoa entende a mente inconsciente, ela consegue meio que enxergar o código-fonte, como é que a coisa está sendo processada no inconsciente daquela pessoa, entende? Então tinha uma lógica estranha, mas era. Eu acho que é algo muito legal quando você traz, porque, cara, às vezes o líder, o dono da empresa, ele não sabe por que aquela pessoa, aquele liderado, tá dentro de tal padrão de comportamento. Mas conscientemente não tem sentido o que ela tá fazendo, mas tem um motivo, né? Há um porquê que a pessoa se move daquele jeito. Quando você entende isso, você consegue liderar melhor, né? E você só consegue entender quando você enxerga um pouco da história de vida daquela pessoa, do mapa de mundo dela. É difícil eu querer julgar o outro a partir do meu mapa de mundo, né? Os americanos têm uma frase muito massa, né? Que diz de você vestir o sapato do outro. A gente fala assim, se coloque no lugar do outro. Cara, se colocar no lugar do outro faz um certo sentido, mas fala assim, vista o sapato do outro, porra, é muito mais massa isso. Porque você realmente só sente onde o calo aperta quando você veste o sapato do outro mesmo. Que é se colocar no lugar do outro, mas colocar no lugar do outro de verdade. Porque tem gente que fala assim, eu me coloco no lugar do outro. Cara, mas se você se coloca no lugar do outro, a partir do seu mapa de mundo, porra, não é se colocar no lugar do outro. Se colocar de verdade no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro, imaginando que você viveu a história de vida que aquela pessoa viveu, teve as dores, os desafios, as superações, as vitórias e as glórias que aquela pessoa teve. Então, assim, é se colocar no lugar do outro, mas com tudo que o outro é, com tudo que o outro viveu. Não é tão simples assim se colocar no lugar do outro. Tem gente que fala, eu entendo, me coloco no lugar do outro. Dificilmente. Não é tão simples colocar no lugar do outro, entendeu? Então tem uma lógica própria que cada ser humano desenvolveu ao longo da vida, com base em tudo que viu, ouviu e sentiu, todas as experiências que viveu e todo o significado que deu para essas experiências também. Faz sentido? Faz todo sentido. Pra gente ir pra lógica número 3, eu acho que tem um negócio que encaixa nesse sentido aí, tá? E eu escuto isso frequentemente das pessoas que procuram os nossos treinamentos e tal, porque elas vêm acostumadas a irem para os padrões de imersões que chamam de imersões por aí, né? E, nossa, Bruno, como é tão personalizado o que vocês fazem e tal. E a nossa equipe toda tem essa tratativa, né? De fazer algo muito personalizado e algo que nós falamos para eles. Então, Paulo, deixa eu te falar um negócio. Só o Paulo sabe o que ele viveu, tudo que ele passou e enfrentou para chegar até aqui. Nós não vamos tratar o Paulo como todo mundo. E é por isso, e é óbvio que eles se espantam pela tamanha detalhe e nível de personalização que a gente prepara e organiza para cada uma dessas pessoas. Mas por quê? Porque a gente trabalha dentro disso, né, Eric? A gente trabalha entendendo que cada ser humano é único, mas não é da boca para fora. Porque isso é uma frase clichêzona que tratamos cada ser humano como indivíduo. Cara, vai muito além disso. Não adianta, dentro de uma empresa, por exemplo, você bota eu vou botar um bônus de premiação por dinheiro. Vai ter uma galera que vai fazer um super sentido no mapa de mundo dessa pessoa, na mente inconsciente delas. Vai ter uma galera que na mente inconsciente delas não tá nem aí para isso. Vai se motivar por outras coisas, vai curtir outras coisas. E aí, tua avó já sabia muito bem essa parada. Dizia, você não é todo mundo. Tua mãe já sabia muito bem esse negócio. Você não é todo mundo. E é verdade. Ela quer dizer, você tem uma lógica própria. Dentro do seu mapa, você tem os seus padrões e as suas lógicas. E você é subordinado às suas próprias lógicas. Mas as suas lógicas são diferentes das lógicas do outro. Então, assim, há algumas lógicas base na mente humana, na mente inconsciente, mas não é igual para todo mundo. Há diferenças entre essas lógicas todas. Faz sentido isso, então? Faz sentido. Então, sua mãe já sabia, você não é todo mundo, e ela estava muito certa, muito cheia das razões. Vamos para a próxima lógica? Vamos lá. Então, é a lógica número 3. A mente consciente organiza os fatos cronologicamente,
relativamente bem. Ou seja, você sabe mais ou menos o que aconteceu ontem, o que aconteceu na semana passada, o que aconteceu há um mês, o que aconteceu há 2 anos. A gente tem mais ou menos uma ordem consciente em relação a tudo isso. A mente inconsciente, por sua vez, não tem essa mesma lógica, essa mesma organização cronológica. A mente inconsciente, ela é atemporal. O que significa esse negócio da mente inconsciente ser atemporal? Que um programa mental que foi instalado na minha mente há 1 semana, ou há 10 anos, ou há 30 anos, ele não necessariamente, o programa mais recente tem mais influência sobre mim. Ah, é mais recente, Eric, está mais acessível. Estar mais acessível ou menos acessível não tem nada a ver com sequência cronológica. Isso aí faz sentido para o consciente. Para o inconsciente não faz sentido nenhum. Para o inconsciente o que importa é qual o impacto emocional aquele episódio teve. Se um episódio teve um impacto emocional grande, determinante para mim, alguns episódios atrás eu comentei que existia uma prateleira VIP no meu inconsciente. Isso importa. Se foi há 10 anos, 20 anos, 30 anos, dá na mesma. Se o episódio teve forte impacto emocional, o inconsciente pega aquele episódio e fala, cara, esse aqui é importante. Não importa se é recente, não importa se é antigo, o que importa é se é importante. Ele vai lá e coloca assim, ó, coloca esse aqui bem acessível. E vamos utilizar as lógicas desse programa mental em vários momentos. Então assim, vamos reagir desse jeitinho aí em vários momentos. E aí a gente começa a operar sobre padrões que muitas vezes são muito antigos. Padrões que a gente aprendeu de pai, de mãe, da gente mesmo na infância, com amiguinho. E aí tá lá, no nosso inconsciente, na prateleira VIP, e o inconsciente tá lá, ó, esse episódio aqui teve forte impacto emocional. Então quer saber, se você explodia quando era adolescente ou criança, explode bastante agora quando adulto. Aí você fala, cara, mas não cabe para um ser humano de 40 anos querer resolver as coisas fazendo birra ou explodindo. Mas é que quando aquele ser humano tinha 8 anos, ele aprendeu a resolver as coisas na base da porrada. Ele aprendeu a resolver as coisas na base da birra. Ele aprendeu a resolver as coisas na base da negociaçãozinha, de barganhar as coisinhas, entendeu? E ele fica apegado a esse programa mental que é eterno. Pro inconsciente não existe esse negócio de idade cronológica ou biológica. O inconsciente, dane-se se passou 10 anos, 20 anos ou um mês. Ele continua reagindo da mesma forma como ele aprendeu a reagir, da mesma forma como fazia sentido para ter aqueles resultados. Então, para a mente inconsciente, é como se todos nós fôssemos, de uma forma ou de outra, crianças grandes, de uma maneira ou de outra. E tem gente que acha que é balela, né? Cara, mas criança interior, papozinho piegas, Eric. Mas não é que é piegas, é que essa parada é muito real. A gente, quando adulto, basicamente, a gente reage mais ou menos da mesma forma que a gente reagia quando criança e adolescente. Alguns programas mentais evoluem. Mas se eu não mergulho mais fundo nesse negócio, se eu não faço processos de autoconhecimento, se eu não entendo melhor e descortino melhor o que está programado no meu inconsciente, eu posso estar com 60 anos como um meninote de 10. Isso explica muita coisa, tá muita gente aqui. É raro, mas acontece sempre. Eu tenho um caos disso aí, tá? Bora lá, manda um caos aí. 2 sócios, uma discussão... Acontecia discussões de tempos de vez em sempre, né? De vez em sempre. Só que essa foi bem emblemática. E um deles já tinha passado pelos nossos processos e tudo mais, aprofundou bastante. Eu não vou colocar os nomes, porque a situação ela é um pouquinho mais delicada nesse caso. Uhum. E dentro de uma dessas discussões, um dos sócios saiu porta fora, Eric, e saiu e esmurrou as pilhas e estoques que tinha lá nessa fábrica em específico. Mas saiu assim... Tipo um adolescente de 16 anos. Isso. Só que o que acontecia? Dentro do corpo, dentro do tamanho da estatura, parece que, nossa, né, meu Deus, que briga feia e pesada. Essa outra pessoa que já conhecia desse nosso episódio, depois me relatou, ele disse, olha Bruno, cara, eu vi e eu não discuti, eu não segui adiante, porque eu vi que dali pra frente a gente ia sair na mão, na frente dos funcionários. Era o que ia acontecer. O que você acha que aconteceria com a sociedade? Não ia ter mais pra onde ir. Só que eu vi, na hora, como eu tinha entendido isso que vocês me trouxeram, eu vi na hora, eu quero um... Ele usou essa frase, né? Eu quero um pirulito. E ele usou isso pra dentro dele e tal, batendo o pé como se ele quisesse um pirulito e não estivesse ganhando. Que foi o que ele percebeu que estava acontecendo e por isso não reagiu pra não entrar em vias de fato, enfim, com a pessoa, né? Isso explica isso que você tá trazendo? Caraca, é isso daí. Cara, tem gente que você olha... marido, esposa, funcionário, colaborador, cliente. Tem gente que você olha e fala, cara, essa reação não combina em nada com a idade biológica que essa pessoa tem. E tem gente que fala assim, Eric, isso explica muita coisa. E vai ter gente que vai jogar na cara dos outros agora. vai mandar o link desse episódio. Vai mandar o link desse episódio pra alguém, né? Indiretinha. Cara, tem hora que você olha o ser humano e você fala, cara, não pode, essa reação não cabe num ser humano de 20, 30, 40, 50 anos. Não cabe.
Porque realmente não é um ser humano de 20, 30, 40, 50 anos reagindo. Por quê? Na nossa mente inconsciente não existe 20, 30, 40, 50 anos. O inconsciente não entende o que essas coisas significam. Para o inconsciente é o que eu tenho de repertório comportamental. Se eu tenho um repertório comportamental mais maduro, eu reajo como se eu fosse um ser humano mais maduro. Não há idade biológica nessa parada. Se eu tenho um repertório comportamental mais restrito, mais escasso, menos robusto, eu reajo como alguém que tem repertório comportamental menos restrito. Quem que geralmente tem repertório comportamental mais restrito? É a criança, é o adolescente, que ainda está formando o banco de dados dele. Então, essa é a lógica. Nós temos uma atemporalidade. Você pode ter uma pessoa super madura de 15 anos, depende de quantos programas e downloads mentais ela fez e com quem ela aprendeu e o que ela aprendeu, ou seja, o que ela modelou desse ambiente ao redor. E você tem gente que é super infantilizada que tem 60 anos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque para a mente inconsciente não existe o tempo. Ele vai usar o banco de dados que ele tem programado lá, né? Que ele tem. Se ele desenvolver um grande banco de dados bom, completo, com muitas opções, muitas escolhas, show de bola. É um banco de dados muito maduro. Se ele tem um banco de dados pequenininho, restrito, não evoluiu muito, não aprendeu muito, não se desenvolveu muito, ele vai reagir com um pouco o repertório que ele tem. E pode passar o resto da vida derrapando nos mesmos erros, o resto da vida caindo nos mesmos lugares, se machucando do mesmo jeito, se não fizer um processo de evolução, de autoconhecimento, se não reprogramar esse inconsciente. Cara, ele pode chegar no final da vida agindo do mesmo jeito que ele agia 30 anos antes. Tem gente que, e pior que, de verdade, essa é a experiência da maior parte das pessoas. Por essa lógica do inconsciente, a maior parte das pessoas, elas vão viver o ano que vem igual foi o ano passado. Vão viver daqui a 2 anos igual 2 anos atrás. Muda uma coisinha ou outra, mas via de regra, mais ou menos a mesma coisa. Se atrapalha mais ou menos nas mesmas questões, repete mais ou menos os mesmos comportamentos, toma mais ou menos as mesmas decisões, colhe mais ou menos os mesmos resultados. A maior parte das pessoas daqui a 5 anos vai viver mais ou menos igual 5 anos atrás. Daqui a 10 anos, mais ou menos igual 10 anos atrás. E daqui a 10 anos vai ter vivido 10 vezes o mesmo ano. É só variação do tema. Basicamente é 10 vezes o mesmo ano. Cara, que vida medíocre, miserável. Aí vai chegar no final da vida, quando tiver com 60, 70, 80, 90, 100 anos, e vai ter feito pressão nessa terra aqui por 60, 70, 80, 90, 100 anos. Mas de verdade, viver de verdade, evoluir de verdade, é pra pouca gente, cara. Porque eu tenho que desafiar a lógica número 2 que a gente falou agora há pouco, que é a minha lógica própria. Eu tenho que conseguir sair fora de mim mesmo, da minha repetição, dos meus padrões comportamentais. E isso não é tão simples para a maior parte das pessoas, principalmente se ela não tiver ajuda para fazer isso. Não, Eric, mas veja bem, você vai encontrar um monte de frase motivacional no Instagram aí dizendo que o tempo cura tudo, vamos dar tempo ao tempo. É a maior balela esse negócio aí. Isso faz sentido para a mente consciente. Para o inconsciente, essa frase não faz sentido nenhum. Por quê? A pessoa fala assim, o tempo se encarrega de resolver todas as coisas, cara. O tempo se encarrega de fazer a gente esquecer conscientemente, mas estar com os nossos resultados subordinados a esses episódios. Vamos supor alguém que passou um grande trauma quando tinha 20 e poucos anos. Cara, depois de 5 anos, a pessoa não vai lembrar muito daquele trauma, conscientemente. Mas o fato de eu não lembrar de um episódio traumático do meu passado não significa que eu não esteja sob influência direta da influência desses programas mentais, desse trauma, no meu inconsciente. Não significa que as minhas decisões não estão sendo influenciadas por esse trauma. Não significa que os meus comportamentos, as minhas condutas não estão sendo influenciadas por esse trauma. Não significa que o meu resultado hoje não esteja travado por esse trauma. Então, o tempo ele se encarrega de me fazer esquecer conscientemente. Mas resolver não. Porque um bloqueio emocional, um bloqueio mental que surgiu 10 anos atrás, daqui a 10 anos ele vai estar lá na prateleira VIP, e daqui a 20 anos vai estar lá na prateleira VIP, e daqui a 30, 50 anos vai estar lá na prateleira VIP dos meus programas mentais inconscientes. Só tem um jeito de resolver uma coisa, não é dando tempo ao tempo. É indo lá naquele episódio, ressignificando, reprogramando, fazendo o que a gente chama de reimprint em programação neurolinguística, indo lá e modificando a forma como aquele episódio foi processado e armazenado na nossa mente. É recontando a história que a gente conta da nossa história em relação a esses episódios. Agora, deixar lá adormecido
significa não lembrar conscientemente. Não lembrar conscientemente não significa não estar sob influência disso inconscientemente. Vira e mexe, tem gente que fala, eu tenho medo de, por essas imersões de vocês, de eu acessar coisas que estão no meu inconsciente. Um monte de gente fala isso, né? Eu tenho medo de descobrir coisas sobre a minha história, fazer contato com coisas sobre a minha história. Cara, você tem duas escolhas, meu amigo. A gente nem fica cavocando muita dor do passado, não é... O processo não é uma terapia loucona que a gente faz, não é isso. É um treinamento vivencial, etc e tal, mas basicamente é o seguinte, você tem duas escolhas. Ou você volta de vez em quando, dá uma mexidinha na história que você conta da sua história. Isso não é ficar revivendo o passado, não é assim que funcionam os nossos programas. Mas ou você resolve essa parada, que vai resolver. Ainda que não tenha que abordar o tema especificamente, ninguém tem que contar nada pra gente sobre episódios do passado, não é isso. Mas ou você vai lá e resolve esse negócio, ou você vai estar o tempo todo sob influência de uma trava, de um inimigo que você não se lembra, que é invisível, inconsciente, mas que determina o teu resultado. Então, ou você vai lá, revela esse inimigo, destrava esse negócio, destrava essa bomba relógio, ou fica aí, travado, por um negócio que você não olha mais, mas continua travadinho, bonitinho por causa desse negócio. Não é? Uou. E assim, então, terminamos a primeira parte do nosso... As 6 lógicas da mente inconsciente. As 6 principais. Né? As 6 principais, tem muito mais, mas terminamos esse primeiro bloco. E se prepara porque o segundo bloco ele vem com ainda mais profundidade para que você possa aproveitar e utilizar isso no seu dia a dia. E como a gente prometeu no último episódio, a gente é bom de prometer, é bom de cumprir, não foi nem um pouco menos deliciosamente perturbador. Tem que ser. E assim estamos encerrando mais um episódio do podcast O Inconsciente. Tô aqui pra te lembrar, tem que lembrar todo episódio pro pessoal não esquecer. Caraca, essa gente não aprende nunca, cara. Caraca. Como completo, vai lá, ó. Deixa o like, se inscreve e deixa um comentário dizendo se gostou, se não gostou, o que fez sentido pra você, o que não fez sentido pra você, mas faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Por favor. Por favor. E a gente se vê de novo na próxima quinta-feira, às 19h28, pra parte 2 desse episódio, que vai ser sensacional. Até lá. Até lá.